Essa semana a gente vai ver a segunda carta que Pedro escreveu, cujo tema é guardar-se dos falsos mestres. Dele, que a gente viu na semana passada, tinha o propósito de consolar os cristãos em relação ao perigo fora da igreja, que eram as perseguições. E essa segunda carta de Pedro já foi escrita com o propósito de advertir os cristãos em relação ao perigo dentro da igreja, com os falsos mestres. O autor então foi o apóstolo Pedro, que escreveu entre 64 e 66 depois de Cristo em Roma, pouco antes dele ser martirizado. O nome desse livro no grego é Petroube, significa segunda de Pedro. E os versos-chave, que são aqueles versículos que resumem a ideia principal do livro, estão no capítulo 3, versos 9 a 11. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa. Esse livro pode ser dividido em 3 partes, cada uma correspondente a um capítulo. A primeira delas fala sobre o cultivo do caráter cristão. A segunda fala sobre a condenação dos falsos mestres. E a terceira parte fala sobre a confiança na volta de Cristo. E Jesus pode ser visto aí, principalmente como o Senhor e Salvador. Está lá no primeiro versículo da carta. Pedro começa assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aqueles que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. E esse livro tem algumas aplicações práticas bem importantes para a gente. A primeira que eu queria destacar é que a gente às vezes fica se enganando, achando que o que vai tornar a gente espiritualmente forte é o fato da gente frequentar alguma igreja ou simplesmente ser membro de uma. E isso não é verdade. O que dá força pra gente não é aquilo em que a gente crê, é aquele em quem a gente crê. Olha o que está no capítulo 3, verso 18. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A gente deve crescer não é propriamente no conhecimento de doutrinas, não é propriamente no conhecimento da Bíblia. Pode até parecer uma incoerência eu estar falando isso aqui nesse meu canal, já que ele foi feito para querer despertar em você o desejo de você conhecer cada vez mais o conteúdo da Bíblia. Só que mais importante do que você conhecer a Bíblia é você conhecer o Deus que a inspirou, o Deus que a guardou tão carinhosamente, tão cuidadosamente para que ela chegasse nas suas mãos. O maior interesse de Deus não é que você conheça a Bíblia, é que você o conheça através da Bíblia, através dos outros irmãos, através de tudo que Ele colocar na sua vida. O conhecimento superficial produz crenças superficiais. E a gente vai acabar sendo destruído se a gente não sair da superficialidade. O profeta Oséias, que a gente já viu lá nos vídeos do Antigo Testamento, fala assim no capítulo 4, verso 6. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Uma outra versão fala assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Conhecimento do quê? É conhecimento de Deus. No capítulo 6, verso 3, ainda do livro de Oséias, o profeta fala assim: conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá para nós como as nuvens de inverno, como as nuvens de primavera que regam a terra. Em outra versão fala: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Se você se esforçar de fato em conhecer a Deus, se você pedir a Ele que Ele se revele, Ele vai se deixar achar por você. Ele vai se revelar. Ele quer ser seu amigo, quer que você seja amigo dele também. E com isso, você e ele vão compartilhar da mesma vida e você vai ser um cristão verdadeiramente forte. Uma pessoa que vai ser coluna na sua geração. Uma pessoa que vai ser uma âncora para aqueles que cercam você. Uma bandeira, um estandarte que vai estar mostrando o caminho para muita gente. E o caminho é Jesus. Você sabe disso. Então conheça
conheça e prossiga em conhecer, insista em conhecer o Senhor. Uma outra lição que a gente vê aqui é a respeito dos falsos mestres. Como é que a gente consegue saber se eles são falsos? Existem alguns testes que a gente pode fazer. Vamos dar uma olhadinha no que Pedro escreveu no capítulo 2, do verso 1 até o verso 3. No passado, surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles, e a sua destruição não tarda. Você reparou em que testes são esses que Pedro fala? Um deles é o teste da cruz, o teste do sangue. No verso 1 ele fala: chegarão a negar o soberano que os resgatou. Lá em 1 Coríntios capítulo 1, verso 23, Paulo falou uma coisa parecida. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Quem não crê de verdade em Jesus, quem não entende a obra que ele veio fazer, quem não percebe a grandeza, a profundidade, a eficácia, a eficiência do plano de Deus, acha que a cruz é um absurdo, que foi uma pena uma pessoa assim tão boa, um mestre tão luminoso e elevado como Jesus, e acabar numa cruz. Mas aqueles que entendem que era preciso que Jesus fosse nosso representante, morrendo por nós para que a gente pudesse ter vida, essas pessoas que entendem isso, sabem o valor da cruz, o valor preciosíssimo do sangue de Jesus que nos resgatou e que faz com que a gente tenha livre acesso a Deus. Os falsos mestres negam isso, minimizam isso. Então, se você está seguindo alguém que não tem a cruz de Cristo, a morte dele, o derramamento do sangue dele em nosso lugar, como tema central, você está seguindo um falso mestre. O outro teste é o da popularidade. Olha o que está nesse verso 2 que a gente acabou de ler. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens. Muita gente vai atrás deles. Então, às vezes a gente acha que um lugar é bom ou ruim para a gente frequentar, porque tem muita ou pouca gente frequentando também. Cuidado. Se você for atrás de um monte de gente, pode ser que você esteja indo atrás de um falso mestre. Jesus já advertiu isso em Mateus 24, verso 11. Olha lá. Numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Vai ser muita gente que vai ser enganada. Então não é parâmetro para você achar que alguém é um bom mestre o simples fato de ter um monte de gente seguindo essa pessoa. Tome muito cuidado, preste atenção. Outro teste é o teste do preço. Olha o verso 3. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Vão ser pessoas que vão explorar os outros, vão fazer tudo por dinheiro, vão fazer o que tiver ao alcance delas para arrancar o dinheiro que Deus coloca na sua mão. Olha como isso é o contrário do que Jesus ensinou em Mateus 10:8. Quando ele mandou 70 dos seus discípulos pelas cidades de Israel para pregarem a salvação, mostrarem o caminho, ele deu essas instruções: curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. O que você recebe de graça de Deus, dê de graça também. E espere que seu mestre lhe dê de graça também, sem cobrar nada. Se seu mestre tem interesse em vender livros para você, tem muito interesse em que você dê dízimos e ofertas, presta atenção para ver se esse interesse é genuíno, se ele está querendo realmente o seu progresso, o seu bem-estar, ou se é o dinheiro que está importando mais aí. E por fim, tem o teste do conteúdo. Esses mestres guardam a forma, mas esvaziam o conteúdo. Ainda nesse verso 3, os explorarão com histórias que inventaram. As histórias são inventadas. Olha o que Jesus falou a respeito desse tipo de gente em Mateus capítulo 7, nos versos 21 a 23. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Não preste atenção só naquilo que os seus mestres falam. Preste atenção naquilo que eles praticam. Jesus falou: não é por me chamar de Senhor, por fazer milagres ou por expulsar demônios em meu nome que alguém é meu seguidor. Não, é se pratica o mal ou não. Quem pratica o mal não é meu seguidor, mesmo que faça todas essas outras coisas. Presta atenção, fique esperto, dá uma olhadinha nos sinais e procure bons líderes. Da mesma forma que está cheio de falsos mestres, está cheio de mestres bons também. Procure um. E esse foi o resumo da segunda carta de Pedro. Na semana que vem, a gente vai começar a ver as cartas que João escreveu para a igreja, começando pela primeira delas. Eu espero você lá.